Tiago, capítulo 1, versículo de 12 a 18, diz assim. Epístola ou carta de Tiago 1, 12 a 18. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então vamos meditar nesta manhã sobre o tema Testando a Fé, porque Tiago escreve a irmãos que estão dispersos das 12 tribos de Israel, que estavam dispersos e sofrendo perseguição e sofrendo problemas diversos, escassez, né, de alimento, fora da sua moradia, enfim, muita situação bem complicada e difícil para aqueles irmãos. No entanto, em meio a tudo aquilo que eles estavam passando, Tiago escreve essa carta e começou dizendo que passar por várias provações deveria ser motivo de alegria para aqueles irmãos. E aqui ele repete mais uma vez que é feliz, é bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque a aprovação é o teste que Deus faz com os seus filhos. Vale salientar que ele está direcionando esse texto, essa palavra, àqueles que eram filhos de Deus, os bem-aventurados, os homens que tinham fé em Cristo, que, portanto, em meio às dificuldades da vida, eles não abandonariam o seu Senhor, mas entenderiam que deveriam permanecer firme, perseverando, enquanto estava passando por aquela provação. E é como ele conclui dizendo, porque depois de ter sido aprovado, quando é que isso seria possível, essa aprovação? É depois que você passou pela toda a situação difícil e você se manteve firme na sua fé em Cristo, passou pela aprovação. Aí você é aprovado, e aí ele diz que você receberá então a coroa da vida. Olha que bênção, é um galardão, né? Aquele prêmio que o Senhor vai conceder a todos aqueles que permanecerem nos seus caminhos até o fim. E essa situação dita aqui por Tiago é repetida também em Apocalipse, quando o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, disse, se perseverar até o fim, né, as palavras de Jesus, dar-te-ei a coroa da vida. Então, a perseverança, ela deve estar sim, fazendo parte da vida do crente e como uma prova de fé, né? Um teste da sua fé. Quem é firme, quem é crente, ele vai permanecer, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar de toda a provação que porventura venha sobre ele. E outra coisa importante, provação, ela provém de Deus. Tentação não. A tentação, ela provém do diabo. E Tiago, então, faz questão de mostrar esse contraste entre provação e tentação, porque aí ele diz aí no versículo 13, não é? Então, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, tentação não tem nada a ver com Deus. Se alguém é tentado, só tem duas possibilidades dessa tentação vir. Quem é o tentador? É o diabo, Satanás. Então, o diabo é o tentador. Então, o craque nessa função de tentar as pessoas é o diabo. E ele faz isso.
Ele vive o tempo todo tentando as pessoas, né? E por vezes tem sucesso com muita gente que cede à sua tentação. E ele é especialista nisso, a tal ponto que ele foi tentar a Jesus. Lembram lá, Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. O diabo foi ousado e foi tentar a Jesus. Mas Jesus demonstrou naquela situação como se deve agir para resistir à tentação do diabo. E o apóstolo Paulo escreve em uma de suas cartas: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então veja, ser tentado é uma condição que pode acontecer com qualquer um de nós, porque o diabo ele vive em derredor buscando a quem possa devorar. No entanto, o ceder à tentação já vai ter uma parte que diz respeito à condição em que a pessoa se encontra. Se você estiver vacilante durante a sua vida, negligente, não cuidando da sua alma, da condição espiritual da sua vida, você vai ser uma presa fácil para a tentação que vem, né? Por outro lado, a provação, ela vem exatamente para fortalecer. Quando Deus ele tenta o crente, é para fortalecer a sua fé. Veja, em sua providência, Deus ele permitiu que Satanás tente o cristão. Ele permite que Satanás tente o cristão, porque a ação do diabo, de Satanás, é permissão de Deus. Vocês sabem disso, né? O diabo ele não age, ele não tem superpoderes, ele não é acima, nem está em confronto com Deus, não. Ele está abaixo. O diabo é criação de Deus, é criatura. No entanto, Deus permite, quando o diabo quer agir contra um dos servos dele. Por exemplo, nós temos um exemplo clássico nas Escrituras, que é Jó. Lembra da história de Jó? Como é que aconteceu? O diabo foi até Deus e pediu que fizesse algo, e Deus permitiu que ele fizesse. Ele tirou os bens de Jó, ele tirou a saúde de Jó, ele tirou os filhos de Jó. No entanto, Jó foi firme e permaneceu até o fim. A mulher de Jó olhou para ele naquela situação e disse: mas amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque Jó estava todo cheio de enfermidade, de tumores. E aí ele disse: eu recebi o bem, não posso também receber o mal? O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa foi a resposta de Jó à sua esposa, que disse que era para Jó largar de vez e esquecer Deus e não querer mais saber de Deus. Essa foi a resposta de Jó. Então, por isso que Jó é conhecido como o paciente, né? E as pessoas, quando utilizam a figura do Jó para dizer: olha, tenha paciência de Jó, de suportar a tamanha situação que ele suportou. No entanto, é um exemplo bíblico, né? De que valeu a pena enfrentar aquela situação, valeu para Jó. No final ele diz: olha, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó foi aprovado na sua provação, né? E então foi abençoado, foi bem-aventurado e se encheu da graça e da misericórdia do Senhor. No entanto, aqueles que porventura não conseguem suportar a provação, não vai passar no teste da fé, porque a aprovação vai exatamente quando a pessoa demonstrou que suportou. Olha, a aprovação veio e Tiago está dizendo aqui: é bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, ou seja, com insistência, mantém firme a aprovação, porque depois de ter sido aprovado vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa coroa da vida é dada a todos quanto amamos ao Senhor. E quem é que ama a Deus? É aqueles que creem no Senhor Jesus, enviado de Deus para a sua salvação. E aqueles que demonstram isso na sua vida comum, no dia a dia, no viver diário. Você tem que demonstrar o amor a Deus e amor ao próximo. Nesta condição, você está, em contrapartida, recebendo da parte de Deus a bênção de ser feliz, bem-aventurado. Veja,
a Bíblia não está dizendo que você vai ficar isento de lutas, de sofrimento na condição de crente. Não, nunca disse isso, e aqui está a prova disso. Muito pelo contrário, a Bíblia diz, olha, você vai passar por provação, você vai ser tentado, mas quando você passar por provação, isso é um teste para a sua fé. Suporte isso, persevere, e você vai receber a coroa da vida. Quem prometeu isso foi o Senhor Jesus. Não sou eu que estou dizendo, foi o Senhor que disse, que prometeu que quem se mantivesse firme e perseverante receberia a coroa da vida. Mas provavelmente alguém lá que recebeu essa carta de Tiago, porventura estavam querendo acusar Deus. O Senhor, essa tentação que eu estou passando, né? Esse sofrimento é uma tentação e Deus está me tentando. Aí Tiago disse, olhe, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Está vendo? Ninguém pode dizer isso. Quando ele está dizendo isso na sua carta, é porque provavelmente chegou aos ouvidos de Tiago alguém querendo, né, atribuir a Deus o passar por alguma tentação. Ele diz, olha, se você foi tentado, não diga que foi Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. A essência de Deus é o bem. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Deus também é justo. Então, quando Deus age com justiça, Ele não está deixando de ser bom, Ele está sendo justo. Quando Deus age com sua bondade, é porque é livre, Ele age como Ele quer agir. Por exemplo, nós somos homens e mulheres, seres humanos, pecadores. Do ponto de vista do pecado, merecíamos o quê? A condenação. Segundo as Escrituras, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas no dia em que nós cremos em Cristo, nascemos de novo. Nesse nascer de novo, você então agora vem a fazer parte do povo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Mesmo assim, você então deixou de estar morto em pecado e passou a ter vida em Cristo. E aí você está vivendo agora vivo, você tem a certeza da sua vida eterna, quando você for daqui, embora para os céus. No entanto, enquanto aqui estamos, ainda convivemos com uma natureza chamada, uma natureza humana caída, pecadora, tendenciosa a fazer o que é errado, a não fazer o que é certo. Por isso que ele diz aí, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Sua própria cobiça. Então, alguém negócio de atribuir nem a Deus, que Deus não ninguém tenta, mas também nem tudo que acontece com a pessoa é do Satanás. Muitas vezes ainda é da sua própria cobiça. Então, há um teste também aqui para a fé nossa, quando nós estamos enfrentando essa cobiça, que ele diz, olha, a cobiça é a própria da pessoa quando esta o atrai e seduz. E ele diz, então, essa cobiça que o atrai e seduz, aí ele usa a figura de uma gravidez, né? Ele diz, depois de haver concebido, dar à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, está vendo? O pecado é destruidor, ele gera morte. Então, se a pessoa recebeu a graça de Deus sobre a sua vida, ela recebeu a libertação desse pecado que gera morte. Por isso que é inconcebível que o cristão, o filho de Deus, viva na prática do pecado. Foi esse alerta que o apóstolo João fez na sua primeira carta, quando estudamos capítulo 3, versículo 9. Quem é de Deus não vive na prática do pecado. Quem é de Deus não vive. Muito pelo contrário, nele está a semente divina, que é o Evangelho, que vai fazer com que ele exatamente agora parta contrário a tudo aquilo que ele outrora fazia de maneira natural, porque ele era escravo do pecado. Então o cristão não é mais escravo, mas o cristão está sujeito
à tentação, um cristão está sujeito à cobiça do seu coração ainda caído. Então, o que é que acontece? Se o crente está sendo testado na sua fé, se aparece para ele algo que é cobiça, ele diz que se cair, porque a cobiça ela é um processo, olha, ele diz, é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça ela faz isso, ela atrai e seduz. Foi o que aconteceu com Eva, por exemplo, né? A serpente tentando a Eva para comer do fruto que era proibido, ela foi atraída e seduzida e caiu e pecou. E aí veio o pecado, veio a morte, pois essa era a sentença estabelecida por Deus para o casal edênico, Adão e Eva. Não coma, se comeres, morrerás. Eles comeram, então morreram. E aí, então, precisou-se daquele que viria, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, o descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. E aí veio, na plenitude dos tempos, a Jesus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse Jesus é quem vai agora e vence a morte, que já estava sentenciada para todos, mas ele veio morrer para salvar todos os seus filhos, né, os eleitos de Deus, antes da fundação do mundo. Ele veio fazer isso, ele veio se entregar na cruz, morrer, derramar o seu sangue para trazer vida àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, como nós que estávamos outrora. Mas hoje estamos vivos em Cristo. Temos essa vida aqui humana, que é passageira, que tem os seus dias contados, mas já temos a certeza da vida eterna, já temos a certeza da coroa da vida, que está reservada para todos aqueles que amam a Deus, pois Ele prometeu. Tudo isso nós já abraçamos, já recebemos por herança eterna nos céus. Mas ainda aqui estamos vivendo nesse mundo, e aí Tiago traz essa realidade, que você, mesmo sendo crente como está sendo testado na sua fé, para suportar a provação, mas também deve ter cuidado para não querer atribuir a Deus algo que foi tentação. Não. Provação é que vem de Deus, tentação vem do diabo e cobiça vem do coração. E do coração vem a cobiça, e por isso, quando ela o atrás e o seduz, a pessoa cai, e é preciso enfrentar isso. Não ceda à tentação, não ceda à cobiça, porque se ceder, vai acabar morrendo, porque vai gerar o pecado, e o pecado gera a morte. Está vendo? Então, é isso que dá credibilidade ao Evangelho. Uma vez que a pessoa foi alcançada por este Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, o que é que vai acontecer? Ela vai ter força suficiente, dada por Deus, para essa fé se fortalecer e ela não se deixar levar pelas lutas que enfrentará, pelas provações que enfrentará, pelas tentações que virão e pelas próprias cobiças, muitas vezes, na sua vida. Ele pode ser tentado a querer fazer algo para saber sair daquela situação, cobiçar alguma coisa de alguém, porque não tem, está privado daquilo e querer cobiçar, e aí isso pode trazer consequências ruins para as suas vidas. No entanto, meus irmãos, trabalhando agora a última parte do texto aí, 16 a 18, nós vemos que recebendo os dons perfeitos, tratou-se da provação, da tentação e da cobiça. Mas o que acontece? Ele diz: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Olha, vem dos céus, vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, se você está trilhando pelo caminho que é Jesus, você recebe de Deus o Pai a boa dádiva e o dom perfeito. São tudo lá do alto. É dom de Deus. A salvação, por exemplo, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus.
Essa fé que é provada e testada é dom de Deus. E essa fé ela é perfeita porque vem de Deus. Não é uma fé falsa, não é uma fé fanática, não. É a fé que lhe leva à pessoa de Cristo. Essa fé que tem como autor e consumador Jesus, segundo Hebreus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Por isso que ela é esse dom que vem do alto, do Pai das luzes. Esse Deus maravilhoso que é o mesmo Deus ontem, hoje e o será eternamente. Nele não há nenhuma variação ou sombra de mudança. Sabe o que isso significa? Que você está seguro nas mãos de Deus. Mesmo passando pela provação, se você estiver nas mãos do Senhor, você está seguro, porque Deus, Ele não varia e nem tem mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou, olha que maravilha esse texto final aí. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Cada um de nós aqui fomos gerados pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Palavras consoladoras de Tiago para os irmãos. Irmãos, não vos enganei, vocês são amados irmãos. Olha, Deus tem dado dons perfeitos para nós. Ele nos tem dado a fé, Ele nos tem dado a salvação, Ele nos tem dado as bênçãos que temos recebido dEle todos os dias. E isso tudo por quê? Porque eu e você fomos alcançados pela verdade, palavra da verdade, que é o Evangelho. Este Evangelho, uma vez que gerou em mim e em você esta mudança de vida, este novo nascimento, para que agora fôssemos como que as primícias das suas criaturas. O que são as primícias? Os primeiros frutos. Então veja como Deus nos tem como povo dele, né? Como diz lá o apóstolo Pedro, propriedade exclusiva do Senhor, nação santa. Somos esse povo, propriedade exclusiva. E Deus faz isso conosco para que possamos permanecer firmes em meio à nossa trajetória aqui neste mundo. Não estou dizendo que é fácil, não é, mas eu estou dizendo que é alcançável a vitória, que já está garantida a mim e a você, em razão de que estamos firmes nele, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que veio para fazer a missão que o Deus, o Pai, o mandou fazer, e fez de maneira perfeita. Se alguém que é incrédulo ouvir essa história, ouvir essa palavra, vai achar estranhíssimo, porque não vai entender. O incrédulo ele não vai entender isso, mas o crente entende, o crente se alegra, o crente é visivelmente feliz, bem-aventurado, porque ele sabe que vive pela graça de Deus e que Deus o alcançou e que pela palavra da verdade o gerou nele a vida que ele agora desfruta. Você nasceu de novo, você é um filho ou uma filha de Deus e, portanto, continue firme na sua caminhada, não desmoreça, não baixe a guarda, firme, olhe firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé, olhe para Ele, porque se ficarmos olhando para as dificuldades e olhando para as lutas da vida, esmorece, enfraquece, porque vai ser assim mesmo. Mas se você mantiver firme o seu olhar em Jesus, você vai ter força até mesmo para sobressair em meio a essas lutas que você vai enfrentar. Esse é o grande diferencial. E vou encerrar dizendo aquele texto que Jesus deixou claro lá em João 16, 33. Eu vou ler o texto, eu ia dizer de qual, mas eu vou abrir o texto para ler exatamente como está aqui, dizendo assim, ó, Jesus, depois de falar aos seus discípulos sobre a missão do Consolador, ele disse assim, olha, depois das palavras de despedidas dele, em João 16 e 33, ele diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Que coisas? Que ele iria, né, para a cruz, que ele iria, o próprio Deus ama a eles, que eles, o Pai
e ele veio do Pai, entrou no mundo, ou seja, Jesus falou de toda a sua missão. Aí ele diz: olha, estas coisas eu tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a palavra de Jesus. Você está passando por provação, Deus está testando a sua fé. Você está sendo tentado pelo diabo, resista a ele e fugirá de você. Você está sendo enfrentando uma cobiça na sua vida, desejando coisa que não é seu, pertence a outros. Resista a isso, vivendo uma vida de santidade, buscando a Deus, orando, e o Senhor Deus abençoará você. E você vai suportar isso não por você mesmo, porque nós não temos forças em nós mesmos, mas por causa daquele que venceu o mundo, que é Jesus. Por isso que o foco é nele, somente Cristo. Olhem para Jesus, fé nele, e você certamente será vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oremos. Pai Santo, Deus eterno, nós louvamos e bendizemos o teu nome, e aqui agradecemos, ó Deus, pela tua graça e bondade para conosco. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua graça e misericórdia para conosco. Abençoa a tua igreja aqui nesta manhã, e que tudo que aqui façamos seja para a honra e glória do teu santo nome. É no nome de Jesus que nós agradecemos pela palavra que nos trouxe e que venha ser guarida em cada coração. Oramos assim no nome santo de Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém.